Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula da R2FT. Hoje é o dia 25 de outubro de 2025 e hoje nós vamos à nossa segunda aula de revisão de anatomia clássica e vamos também fazer um pouquinho, já vamos entrar na anatomia funcional do membro superior. Hoje nós vamos à segunda aula do módulo 5, nós vamos fazer uma revisão de anatomia clássica da mão. Na aula anterior, nós fizemos a revisão da anatomia do antebraço. Hoje vamos fazer a revisão da anatomia da mão. Junto já vamos entrar com a anatomia funcional de todo o membro superior ali. Mas, de qualquer maneira, vocês vão ver que é uma aula curta, assim, eu prevejo 45, 50 minutos, assim, não vai ter muito conteúdo. Porque na próxima aula a gente já entra nas disfunções, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu ver se trocou. Como é que vocês estão me enxergando aí? Tem um slide grande e eu do lado? Sim. Então, vamos nessa. Então, vamos começar uma revisão, naturalmente, pelas estruturas ósseas da mão. E vocês vão ver que a mão, ela se assemelha muito em termos de arquitetura óssea ao pé. O pé tem uma característica diferente do ponto de vista biomecânico em relação à mão. Por quê? Porque, contrariamente à mão, o pé ele precisa ter uma fase, a fase de apoio, onde depois que você faz o contato com o calcanhar e faz o apoio do pé no chão, onde ocorre o mecanismo de pronação, né? Onde o arco plantar desaba de forma controlada, né? De preferência, né? Se a pessoa tem o pé com um arco normal, o arco ele vai desabar em pronação. Quem controla isso é o tibial posterior e o peroneal, né, os peroneais. E nessa fase de contato do pé com o chão, a função dos ossos e do tecido miofascial é absorver essa energia, né? Absorver a energia. Então, é importante que a pessoa não tenha um pé plano, porque se tu tem pé plano, essa fase de absorção de energia vai ser prejudicada. Depois que a pessoa fez o contato com o solo e começa a fazer a dorsiflexão aqui, a dorsiflexão do dedão aqui para a fase de propulsão do pé, o pé se torna rígido, porque aí o calcanhar vai ter que apoiar o Aquiles para fazer a transmissão de torque e te mandar para frente. Essa situação de alternância entre flexibilidade e rigidez não existe nos ossos da mão. Mas se vocês olharem e compararem a estrutura óssea, assim, paradinho, né, da mão e do pé, é muito semelhante. É muito semelhante, porque aqui nessa parte roxinha, aqui, ó, esses monte de ossos aqui, ó, que são genericamente chamados de ossos do carpo, nós temos no pé os ossos do tarso, que anatomicamente falando e proporcionalmente ao segmento anatômico, né, mão ou pé, os ossos do carpo naturalmente são bem menores que os ossos do tarso, por causa dessa condição do pé de ter que absorver aquela energia toda. Mas a finalidade desse monte de ossinhos aqui é basicamente a mesma: permitir a mobilidade da mão, ou seja, né, a interface entre o antebraço, né, o rádio, e a una e a mão. São esses ossos aí, os ossos do carpo. Em termos de... Nós já vamos ver o nome deles, tá? Não que isso seja fundamental para nós aqui na nossa prática, não é. Vocês não precisam saber o nome desses ossos aí, apenas para constar aqui, tá? E também aqui, do ponto de vista anatômico, a gente tem as articulações. Então, a primeira articulação é essa articulação aqui da interface entre o rádio e o carpo.
entre o rádio e o carpo. Ah, professor, mas não tem a ulna? Tem. Só que a ulna não faz contato direto com o carpo. Quem faz contato direto com o carpo é o rádio. Lembre-se que entre o rádio e a ulna tem aquela membrana, né? A membrana interóssea, que serve justamente para distribuir pressão do rádio para a ulna, porque a ulna não faz contato direto com os ossos do carpo. Quem faz é o rádio. Então, a função da membrana interóssea é distribuir carga entre o rádio e a ulna para que essa tensão chegue aqui no cotovelo, na tróclea, e não no capitólio, né? Se não tivesse essa parada ali da membrana interóssea, a gente não ia conseguir fazer flexão no solo, não ia conseguir fazer um supino, não ia conseguir empurrar a pressão de ombro, nada. Por quê? Porque tu ia moer o teu ombro ali no capitólio. O capitólio é uma articulação pequena, delicada, né? E a tróclea é a articulação de carregamento, né? Bom, então aqui voltando para o punho, né? Essa primeira articulação é a articulação entre o rádio e o carpo. Portanto, é a articulação radiocarpal, tá? A seguir, nós temos uma articulaçãozinha aqui, ó, que é a articulação entre o trapézio, esse ossinho aqui, e o primeiro metacarpo, né? Essa articulação, que é essa aqui, que eu digo para vocês pouparem na liberação miofascial, porque nesse começo de carreira, de vida de vocês aqui na reabilitação, vocês vão ter a tendência natural, assim como eu tive, né, de usar muito o polegar para fazer liberação, para pressionar. Eu estou nessa carreira aqui já há 12 anos, indo para 12, 13 anos, e hoje eu não tenho mais função nesse dedo aqui. A minha mão não tem mais função, praticamente. Desculpe. Começa a falar. Então, eu já tenho dificuldade para escrever meu nome. Se eu tivesse hoje que fazer um vestibular e escrever uma redação, eu não conseguiria. Eu não consigo escrever mais nada. Eu já tenho dificuldade para escrever meu nome. Então, eu quero dizer para vocês, mais uma vez, para que não usem o polegar para fazer liberação miofascial. Usem o cotovelo e, quando precisarem usar uma pressão maior, usem as aranhas. É para isso que elas existem, é para isso que eu ensino vocês a liberação miofascial com cotovelo, olecano, com a ulna e com aranhas. Não usar os dedos, beleza? Porque essa articulação ela vai para o pau, faz uma risartrose aqui que não tem mais conserto depois. Então, existem as articulações entre os ossos do carpo e cada metacarpo. Essa aqui, por exemplo, é entre o trapézio e o primeiro metacarpo. Existe depois a articulação entre o metacarpo e a falange e as articulações interfalangianas, né? Porque aqui vocês têm, assim, nos ossos amarelos, vocês têm os ossos do carpo, e em verde a gente tem as falanges, né? Então, nós temos a falange proximal e a falange distal, beleza? Então, aqui estão os ossos do carpo, tá? Que são dispostos em duas linhas. Essa aqui é a linha proximal e essa aqui é a linha distal. Então, aqui na linha proximal, a gente tem o pisiforme, o piramidal, que é esse aqui, que é triquetal, mas é para nós aqui, na nossa anatomia aqui, é o piramidal.
Aqui nós temos o lunar, semilunar, e o escafoide, que tem a mesma nomenclatura. E na linha distal, nós temos o trapézio e o trapezoide. Trapézio aqui, o trapezoide esse amarelinho pequenininho. O capitato, o ramato. É isso aí. Porque aqui já tem a linha de baixo, né? A linha proximal. Nós temos o ramato, capitato, trapézio e trapezoide. O escafoide, o que a gente tem que saber daqui, tá? Sim, em termos de cultura geral da medicina. Desses ossos, o osso que faz contato com o rádio é o escafoide. Tá? É o escafoide. De modo que quando ocorre uma fratura, quando a pessoa cai dessa forma, né, se acidenta e cai, apoia a mão dessa forma no chão, o osso que vai quebrar é o escafoide. E já adianto para vocês que essa é uma fratura de difícil consolidação. Difícil consolidação, especialmente em pessoas de mais idade. E aqui eu tenho uma animaçãozinha para mostrar para vocês a função desses ossos aí, ou seja, os ossos em movimento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha que legal. A gente tem um rádio, a una, e aqui estão os ossinhos. Ó. E agora vocês estão vendo de lado, ó, fazendo flexão e extensão ali no carpo. Ó. Então, fica claro aqui nessa imagem, né, a função, a razão da existência desse monte de ossinhos, porque a mão precisa ter esses graus de liberdade, e a única forma de ter esses graus de liberdade é ter um monte de ossinhos para fazer essa conexão ali. A mão ela tem duas regiões, né? A região tenar e a região hipotenar. Eu já não estou bem. E vocês vão ver que em anatomia funcional nós temos as linhas dos braços, e essas linhas dos braços terminam nas regiões tenares e hipotenares, tá? Aqui na região tenar, que a gente tem o polegar, a gente tem a cinesiologia do polegar, né? E em função da cinesiologia do polegar, o quanto e como o polegar se mexe, a gente tem, naturalmente, os músculos que fazem esse movimento no polegar. Então, aqui no polegar, a gente tem assim, né? Nós temos a adução do polegar, adução do polegar. Aí tem a chamada hiperadução, quando faz isso. Nós temos a abdução do polegar, que no meu caso é bem pouquinho, porque eu tenho problema aqui, né? Abdução do polegar. Aí nós temos a extensão, a flexão e a oposição. Eu tenho dificuldade de fazer isso aqui, ó. Eu tenho dificuldade de fazer oposição. De manhã cedo, então, eu nem consigo, não fecha. Tá? Então, essa é a cinesiologia da região tenar, do polegar. E aqui estão os músculos do polegar. Observem a quantidade de músculos que tem aqui, né? E a razão é óbvia, né, gente? A razão é óbvia. Sempre que em anatomia vocês têm uma cabeça longa e uma cabeça curta, um ventre longo, um ventre curto, para um determinado músculo, é porque esses músculos são dimensionados para fazer trabalhos pesados, como é o caso do polegar, né? Porque imagina, sem o polegar a gente não tem apreensão. Então, o polegar é o cara que permite a apreensão de objetos. E é o que basicamente possibilitou o desenvolvimento da civilização humana, né? Porque sem o polegar a gente não teria condição de fazer uma flecha, de usar uma pedra, muito menos desenvolver a nossa cultura toda, né?
que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 150 mil anos, né? Então, nós temos aqui os adutores em amarelo. O adutor é um músculo interno, tá? Ele não é superficial. Nós temos o adutor do polegar, que tem duas cabeças. Tem a cabeça oblíqua e a cabeça transversa. São duas cabeças. Aqui está a cabeça oblíqua e aqui a cabeça transversa. Outro que tem duas cabeças é o flexor do polegar. Tem cabeça longa e flexor longo e flexor curto. Aqui está, ó, flexor, a cabeça curta, e a cabeça longa está lá no antebraço. Que os músculos de força, eles situam-se todos no antebraço. Os músculos intrínsecos da mão, como a gente vai ver a seguir, são músculos responsáveis pela motricidade fina, para fazer trabalhos delicados, né? Os de forças de potência estão todos no antebraço. Então, o polegar precisa ter um cara lá no antebraço, que é o que dá a força de apreensão no polegar, que é o flexor longo do polegar. Mas tu observa como esse ventre aqui, ó, do flexor curto do polegar, ó, ele é absolutamente um sinergista do adutor do polegar, na cabeça oblíqua. E as fibras estão paralelas ali. Então, funcionalmente, não dá para diferenciar, muito menos em anatomia funcional. Em anatomia funcional, isso aqui é uma coisa só, né? Faz a mesma função. O mesmo raciocínio vale para o extensor do polegar, que está aqui em cinza, o extensor longo do polegar e o extensor curto do polegar. Beleza? Então, esses aqui são os músculos do polegar, da região tenar. E esses aqui, que são bem menores, né, são os músculos da região hipotenar, do dedo mínimo, do quinto dedo. Nós temos o flexor, que é um músculo interno, não aparece aqui. Nós temos o abdutor do polegar, e o oponente, que é o que faz a oposição, que é esse carinha aqui, verdinho. Entre os ossos, nós temos os interósseos, muito bem. E os interósseos têm de dois ventres, tem o ventre dorsal e o ventre ventral. Desculpe a cacofonia. Mas tem a parte ventral e a parte dorsal. A parte dorsal dos interósseos são os músculos que abrem os dedos e a parte ventral, os que fecham os dedos. Entre eles existem os lumbricais. Os lumbricais são músculos que ficam... Opa! Cadê aqui? Os lumbricais estão aqui, ó. Peraí. Não, esse aqui são os palmares. Os lumbricais não aparecem aqui. Os lumbricais são ossos, são músculos que ficam entre os interósseos. Eles não ficam conectados a músculos, a ossos. E a função dos lumbricais é fazer a pinça nos dedos, que é o que permite a gente escrever. Que é o que está aqui. Bom, agora vamos sair um pouco dessa questão e vamos ver agora estruturas importantes da mão e que estão relacionadas a problemas na mão. E, basicamente, o que vai dar de problema, tá? Que vocês vão encontrar na clínica de vocês é túnel do carpo, problemas no túnel do carpo e problemas na mão relacionadas ao plexo braquial. O que é o túnel do carpo? O túnel do carpo é uma região aqui no carpo onde se encontram várias estruturas. Nós temos aqui 4 tendões
Perdão, são 8 tendões, né? 4 de flexores superficiais e 4 flexores profundos dos dedos. Passam por aqui, né? Os flexores superficiais e profundos do dedo. Então, passam 8 tendões, além do nervo mediano e da artéria, né? Então, é uma região bastante congestionada aqui, fora as veias, né? Mas é bem congestionada essa região aqui, ó. E por uma série de fatores diferentes, essa região pode ficar congestionada, edemaciada, seja por trauma, por exemplo, ciclismo, né? Ciclismo de estrada, e é uma modalidade que não tem amortecedor na frente, né? É dura, o guidão é duro, né? Então transmite muita vibração, dá problema no ciclismo, dá problema na musculação, muito problema na musculação, por quê? Porque as pessoas fazem rosca direta desse jeito, ó. Ou mexendo, entendeu? Então, quando a gente for fazer uma rosca direta, já fica aí a dica, né? Vocês travam o carpo, o punho em leve flexão, e não muda mais isso aí. Vocês vão fazer flexão no cotovelo e aqui não mexe. Jamais em extensão e jamais mexendo. Tá? Não se faça, é um erro grosseiro fazer rosca direta dessa forma. São problemas que dão problemas no túnel do carpo. A gente vai ver nas aulas seguintes todas as condições que dão problema no túnel do carpo. Ô, Ivan, só para não perder a corda, Fala. essa questão do túnel do carpo do ciclismo, ela pode dar problema também na parte dos extensores da mão, porque eu tenho um aluno na academia que, por andar muito tempo de moto, ele desenvolveu um cisto na parte superior aqui da mão. E eu também estou desenvolvendo um cisto na parte superior da mão, porque eu ando também muito tempo de bicicleta por dia, então não sei se teria a ver, eu teria que analisar isso, mas tu me abriu o olho, realmente, sobre esse caso, não sei se tu conhece. Olha, vamos olhar esse cisto aí, né? Eu não estou vendo o teu cisto, né? Onde fica, né? Deixa eu ver Mas se tu consegue. eu diria que requer um exame de imagem, né? Para ver como é que está a questão lá dentro. Agora, na mão, cisto na mão. Não, é no carpo mesmo. É Aqui, no ó. carpo Que aqui mesmo. tu vai conseguir ver. Ó. É que eu agora estou com um slide na minha Tá frente. certo, tá certo. Lá na aula a gente consegue ver a tua situação. Mas, assim, o ciclismo vai dar problema no carpo, né? Dando prosseguimento aqui, então, nós vamos para o plexo braquial. Mas, professor, por que o plexo braquial? O que tem a ver o plexo braquial com a aula de hoje, anatomia da mão? Tem tudo a ver. Vocês vão ver o seguinte, na prática clínica de vocês, quando vocês estiverem resolvendo um problema no antebraço, dificilmente vai estar restrito ao antebraço. O problema no antebraço pode ter origem na mão, quanto pode ter origem no ombro, no plexo braquial, porque os nervos que saem da coluna cervical e enervam todo o membro superior, que é o nervo ulnar, o nervo mediano e o nervo radial, esses nervos eles podem sofrer pinçamento, entrapment, em qualquer parte do seu trajeto. Você pode ter um problema, um pinçamento na raiz nervosa, aqui, ó, raiz, ó, entre T5 e T1. O sujeito pode ter uma hérnia cervical protusa anterior, porque a parte posterior é sensitiva, né? A parte anterior é motora. Então, você pode ter uma raiz anterior do plexo braquial entre C5 e T1 sendo comprimida por uma estrutura óssea, pode ser um osteófito, uma pessoa mais idosa, mais velha,
como pode ser também uma protusão discal, ou uma hérnia discal anterior, comprimindo aquela raiz nervosa ali. Se for ventral, pior. A pessoa vai ter perda de força. E já aconteceu aqui, mais de uma vez, de eu pegar gente ali na faixa dos 30, 35 anos, com dor cervical e perda de força na mão. Essa combinação de dor cervical com perda de força na mão, ó, abram os olhos. Abram os olhos. O sintoma de perda de força da mão provém daqui, ó. Radiculopatia. Pode escrever. Perda de força da mão, encaminha para um ortopedista. Encaminha para o ortopedista. Vocês não vão conseguir resolver o problema dela. Depois, na prática, eu vou mostrar o caso para vocês que eu atendi, tá? E essa moça que eu atendi, que eu vou falar lá na aula, ela tem 35 anos, uma carinha de 25 e já tem doença inflamatória ali. Tá? É complicada a coisa. E quando a gente trabalha com essa seara aqui, né, com dor, vocês têm que estar. Por isso que eu tenho a preocupação de dar todas essas informações para que vocês não façam besteira, não façam bobagem, não façam intervenções precipitadas, interpretações precipitadas dos sintomas das pessoas, no sentido de simplificar as coisas, né? Não, isso é só uma contratura, não é nada. Não, pelo contrário. A gente tem que raciocinar sempre como na medicina se faz. Ou seja, primeiro tu descarta as piores hipóteses diagnósticas. Primeiro as piores hipóteses. Descartou as piores hipóteses? Beleza. Aí vamos para as coisas mais simples. Mas sempre pensem no pior, primeiro. E aqui no segmento superior, né, braço e mão, a pior hipótese é essa que eu acabei de falar para vocês. Vocês podem ter uma hérnia, uma protusão discal aqui, em qualquer um desses níveis, e vai dar sintomas no braço para baixo. Esses sintomas podem ser sensitivos ou motores, porque esses nervos, eles funcionam nos dois formatos, né? Se for só sensitivo, menos mal, tá? Se for só sensitivo, o problema, mesmo assim, pode estar localizado aqui atrás, na raiz nervosa, como já pode estar apresentando problema nas cordas. Porque aqui nas cordas, quando o plexo braquial chega nesse nível aqui das cordas, corda lateral, corda posterior e corda medial, aqui está os escalenos da pessoa. E aqui, portanto, é um dos triângulos por onde esse feixe nervoso passa. E se os escalenos estiverem muito facilitados, poderão pinçar o plexo braquial aqui, causando sintomas no braço. E esses sintomas que a pessoa vai sentir, vai perceber aqui no braço, podem ser interpretados como sendo radiculopatia. Entendeu? A sutileza e a complexidade da coisa. Então, por isso que é importante a gente falar aqui do plexo braquial. Porque a pessoa pode ter uma parestesia nesses dedos, pode ter uma parestesia no dorso da mão, pode ter um problema aqui no meio da mão, pode ter um problema aqui, pode ter um problema lá, pode ter problema em várias regiões do braço e da mão, e esses problemas podem estar relacionados ao pinçamento de algum desses nervos aqui, tá? Ou do nervo mediano, ou do nervo radial, ou do nervo ulnar. E onde que vai estar, onde que esse pinçamento está ocorrendo? É por isso que a gente tem esse módulo aqui, né? A gente vai ver essas questões aí. Mas desde já, eu já alerto para essa situação. Essa condição de problemas que nós estamos falando tem nome, né? Desfiladeiro torácico.
problemas do desfiladeiro torácico, que são 3 espaços, né? 3 desfiladeiros. O primeiro aqui é o desfiladeiro do escaleno triângulo, tá? Esse aqui, ó. Esse é o primeiro espaço aqui. Vocês vejam como os troncos, né? Aqui nós já estamos nos troncos, ó, quando se junta aqui nos feixes, ó. Estamos no tronco do plexo braquial sendo pinçado, sendo pressionado pelo escaleno anterior e escaleno medial. Aqui embaixo, nós temos o espaço costoclavicular, onde tem uma veia. Essa veia, ela pode ser comprimida pelo músculo subclávio, se o subclávio estiver facilitado, dando um desfiladeiro torácico venoso. Desfiladeiro torácico venoso, a gente vai ver depois, é uma condição muito clara de se ver, porque deixa o braço da pessoa com uma aparência muito ruim, um edema assim gigantesco, arroxeado, horrível. Direto para o hospital, direto para urgência, é uma urgência médica, um desfiladeiro torácico venoso, tá? O outro ponto onde essas estruturas passam e que pode dar problema é aqui no espaço no subcoracoide, né? Abaixo do coracoide, porque aqui nós temos o peitoral menor e o córaco braquial, né? Que são 2 caras que vocês sabem que são reis de ficarem facilitados. Se eles estiverem muito facilitados, se for um fisiculturista, um cara com uma musculatura muito desenvolvida, esse aqui é um ponto que dá problema. Então, o nervo ulnar tem esse trajeto aqui, ó. O nervo ulnar inerva essa região aqui. Por isso, ulnar, né? A ulna está aqui, então ele vai inervar a região do dedo mínimo, que é a região hipotenar. E ele nasce ali, tá? Ele passa pelo epicôndilo medial. Aqui no epicôndilo medial, ó, existe uma região onde costuma dar problema. No caso de epicondilites mediais. O que é uma epicondilite medial? É a inflamação dessa região aqui, né? Do epicôndilo medial. E por que isso aqui está inflamado? Nós vamos ver na aula da epicondilite. Mas, se esses músculos estiverem facilitados, ao invés de inibidos, você pode ter um pinçamento do nervo ulnar aqui, entre o flexor dos dedos profundos, o flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo. Entendeu? Então, esses caras estando facilitados, os flexores do carpo e dos dedos, estando facilitados, pode pinçar ali o nervo ulnar. É o que está escrito aqui, ó. Facilitação em qualquer um desses músculos irá causar parestesia ou dor no cotovelo, mão, punho ou dedos. E a essa condição, nós temos que saber fazer a diferença do diagnóstico diferencial entre a síndrome do túnel cubital, que é diferente dessa condição aqui. Porque essa condição aqui, ela não é reconhecida na medicina, então não tem uma forma específica de chamar isso aí, aqui no Brasil. Ao passo que quando o nervo ulnar sofre o aprisionamento aqui nesse ligamento, aí chama-se síndrome do túnel cubital, que é por onde passa aqui, tá? Mas a síndrome do túnel cubital tem a ver com epicôndilo lateral. E a epicondilite lateral tem a ver com os extensores do braço, não com os flexores do braço, do carpo. Extensores do carpo, perdão, não com os flexores do carpo. Então, aparentemente, é a mesma coisa, mas não é, bem diferente, né? A síndrome do túnel cubital tem a ver com os extensores do carpo,
ao passo que essa compressão aqui ocorre pelos flexores do carpo, beleza? E aí o nervo ulnar vai terminar aqui na região hipotenar, né? E passando por onde? Passando pelo canal de Guion. Não é pelo túnel do carpo. O túnel do carpo está aqui. O canal do Guion é um outro canal ao lado do túnel do carpo, onde passa o nervo ulnar e a artéria ulnar. Então, aqui tem duas maneiras de fazer o alongamento desse nervo. E aqui temos o nervo radial. Tá? O nervo radial, ele inerva o tríceps e os extensores do carpo. Basicamente isso aí. O nervo radial, ele tem função tanto sensorial quanto motora, né? Ele passa por aqui e aí ele tem dois ramos. Ele tem esse ramo aqui no flexor radial do carpo e esse ramo aqui que vai inervar a região dorsal da região tenar, passando aqui pelo processo interósseo. Então, na mão, ó, por causa disso aqui, os sintomas de parestesia vão ocorrer no dorso da mão, aqui na região tenar, no dorso da região tenar. Então, saibam que é o nervo radial que está sendo comprimido em algum lugar. E o nervo mediano, que é o mais famoso deles, né, passa pelo túnel do carpo. O nervo mediano passa abaixo do pronador redondo. Portanto, esse aqui, ó, é um dos locais possíveis, né, onde o nervo mediano pode ser comprimido pela facilitação do pronador. E aqui eu coloquei a diferença, né, entre, apesar de passar próximo, é diferente, né? O nervo mediano passa aqui assim, ó, e o nervo ulnar passa ao lado, por baixo do epicôndilo medial, ó. O nervo ulnar passa mais abaixo do que o nervo mediano. O nervo mediano passa mais acima. O nervo ulnar é mais profundo, passa de forma mais profunda aqui no cotovelo. Chegando na mão, o nervo mediano passa aqui pelo famoso túnel do carpo, inervando essa região ventral da região tenar. Tá aqui, ó. Então, essa aqui é a região acometida, né, quando a pessoa tem problemas de compressão nesse nervo. Então, resumo é esse aqui, né? Nós temos em amarelo aqui o nervo ulnar, passando no cotovelo, ó, por baixo aqui do epicôndilo. Ó. O nervo mediano, passando aqui, mais superficialmente, ó. Aqui o trajeto do nervo mediano. Aqui o trajeto do nervo ulnar, terminando aqui na região hipotenar. E em vermelho, no epicôndilo, no epicôndilo medial aqui, passando por cima, está o nervo radial, terminando na região tenar, dorsal da região tenar. Região de sensibilidade, então aqui o nervo ulnar, o nervo mediano e a região de sensibilidade do nervo radial. Vocês podem tirar uma fotinho aí desse slide aí, que é bem legal isso aí. Difícil de achar essa imagem.
Vamos entrar agora na parte final dessa aula, que é a anatomia funcional desse segmento anatômico. Não tem mistério. Os trilhos que estão mais relacionados a problemas no cotovelo e na mão são as linhas dos braços. E nós temos 4 linhas dos braços, né? Nós temos 2 na frente, 2 atrás. E essas linhas, a função dessas linhas se mesclam ao manguito rotador, do ponto de vista funcional. E o que é importante aqui para nós, para nós destacar é o acoplamento sinérgico que existe entre os estabilizadores escapulotorácicos, que fazem parte do sistema global de estabilização da articulação glenohumeral do ombro, para o sistema local, o manguito. Ou seja, o sistema local e o sistema global precisam conversar. E como vocês vão ver na prática de vocês, uma enorme quantidade de problemas no cotovelo e na mão não tem nada a ver com problemas na mão ou no cotovelo, mas sim no ombro. E quando eu digo no ombro, eu estou falando exatamente da questão do acoplamento entre o sistema global e o sistema local. Lembrando que, do ponto de vista neuromuscular, lá no Vladimir Janda, módulo 1, o sistema local tende, naturalmente, à inibição. E se o sistema local se torna inibido, o que o cérebro faz para compensar? Pergunto a vocês. Está demorando. Se o sistema local fica inibido, qual é a estratégia compensatória do cérebro? Facilita o global, no caso. Perfeito, Márcio. Facilita o global. Então, o que vocês vão encontrar numa pessoa com discinesia escapular? Vocês vão encontrar os músculos superficiais, o sistema global, todo ele facilitado, e aí o set, né, o conjunto particular de músculos facilitados, aí é uma peculiaridade de cada pessoa, cada caso vai apresentar alguns músculos mais facilitados do que outros, mas a nossa estratégia de avaliação, já sabe, né, avaliar todo o conjunto, né, não se ater a pormenores. Então, o sistema global vai estar facilitado e o sistema local inibido. Essa aí é a causa 100% dos casos de discinesias escapulares. E as discinesias escapulares vão ter reflexo no cotovelo. Podem ter reflexo na mão. No caso de situações muito, muito escabrosas de discinesia escapular, de tal forma que o sujeito ainda tem uma baita discinesia, ainda por cima faz a sandice, né, de treinar ombro pesado, peito pesado, enfim, fazer uma musculação pesada com uma escápula muito mal posicionada, e faz isso durante muito tempo, então tu vai encontrar uma situação caótica no complexo do ombro dessa pessoa. Tu vai ter músculos hipertrofiados, músculos hipertônicos, músculos muito fortes, e com a escápula em posição completamente errada. E, portanto, você vai ter sintomas de compressão nervosa no braço dessa pessoa, como se fosse radiculopatia, mas não é radiculopatia. É os nervos, o nervo mediano, o nervo radial ou o nervo ulnar, sendo comprimido, provavelmente aqui em cima, no desfiladeiro torácico, ou no trajeto do braço, porque o sujeito desenvolveu uma massa muscular muito grande, treinou errado e botou carga em cima de uma disfunção
cinesiológica, uma disfunção escapular importante, né? Isso acontece direto. Acontece direto. Quem é quem? Isso, com o tempo, vocês vão memorizando, tá? O importante não é saber quais músculos que fazem parte do trilho, ficar decorando isso. Não. O que vocês têm que ter na mente é a foto, a imagem. Porque na hora da maca, vocês têm que ter isso na cabeça. Claro que eu vou fornecer agora para vocês, no final do nosso curso, vou dar para vocês de brinde algumas pranchas que eu tenho aqui na minha sala de anatomia funcional. E aí vocês pegam esses arquivos, vocês podem fazer como eu fiz, fazer pranchas em formato A3, tá? Grandonas, em papel couché 300 colorido, e grudar na parede, para ajudar vocês nos primeiros momentos de anatomia, ou até mesmo para explicar para os clientes de vocês o que vocês estão fazendo. Então, aqui nós temos a linha frontal anterior, que é composta, então, pelo peitoral menor, composta aqui pelo peitoral menor. Aqui nós temos o bíceps, o braquial, o córaco braquial, passando pelo antebraço aqui, pelo periósteo radial, terminando nos músculos tenares. Lembre-se que eu disse que as linhas terminam aqui na região tenar e hipotenar, ó. Então, a linha anterior profunda termina aqui na região tenar. O que isso aqui significa do ponto de vista clínico? Que essa pessoa, ela, em função da facilitação dessa parte do trilho aqui, ó, peitoral menor, córaco braquial, bíceps, é muito comum isso aqui, está facilitado, tá? E qual é a consequência disso aqui no cotovelo e na mão? Inibição, né? A pessoa tem a mão fraca, a pessoa tem uma epicondilite medial, por exemplo, aperta a mão dela e ela sente dor no cotovelo. A pessoa está com a mão fraca. Mas está fraca por quê? Porque a parte proximal do trilho está facilitada. Portanto, uma relação de sinergia, antagonismo local para global. Pergunta. Se a parte distal do trilho está inibida, se a parte proximal do trilho está facilitada, essa aqui é uma disfunção de entre as três. Márcio, tu está aí ainda? Local para global. Não, filho. Não. O proximal não seria a região de estabilização local? Não. Não. Tu está pensando na mão. Tá, Tá. tu tá pensando na mão, mas nós estamos pensando no trilho. Nós estamos pensando no trilho. Tá? A parte distal do trilho está inibida porque a parte proximal está facilitada. Que relação é essa? Só tem três possibilidades: local para global, antagonismo ou sinergia. Sinergia? Exato, sinergia. Entendi. Numa relação de sinergia. Isso aqui acontece, por exemplo, no quadríceps. Muito comum, né? A parte proximal aqui do quadríceps está facilitada e a parte distal está inibida, ou vice-versa. Eu sempre tenho que ter em mente as relações, né? De sinergia, antagonismo e local para global. A relação de local para global, ela vai ocorrer predominantemente na glenumeral, aqui em cima, porque aqui tem um sistema local e um sistema global, e no quadril, que também tem sistema local e sistema global. Beleza? As demais regiões, predominantemente, vai ser sinergia, antagonismo, a maior parte do tempo. Ainda na linha anterior, essa aqui é a linha anterior superficial, tá? Onde a gente tem, olha só, a região dos músculos palmares, depois tem o ventre flexor,
o intercepto medial, passando aqui para o peitoral maior. E quem é que está aqui atrás? O grande dorsal. O grande dorsal. Está aqui, ó. O grande dorsal. Gente, esse modelo aqui de anatomia funcional mata, resolve a questão da epicondilite medial. Porque o que é epicondilite medial? Não é dor aqui, ó. Não é dor nesse epicôndilo aqui, no epicôndilo medial. Por que dói aqui? Dói porque esse músculo aqui, ó, que são os flexores do carpo, ou vão estar inibidos ou vão estar facilitados. Mas esses carinhas estão ligados a quê? Ao peitoral maior e ao grande dorsal. O grande dorsal, por sua vez, está conectado com o que lá atrás? Pergunto a vocês, qual é a conexão importantíssima em termos de subsistemas do core do grande dorsal? O grande dorsal está linkado com o quê? Pergunto a vocês. Qual é o subsistema? Oblíquo. Maravilha, Márcio. Subsistema oblíquo posterior. Então, esse dorsal aqui está linkado através do subsistema oblíquo posterior ao glúteo contralateral. Ontem, sexta-feira, veio aqui um cliente meu de anos. Ele é tenista. Já resolvi os problemas dele, mas como ele é tenista, ele joga, compete, ele vira e mexe, tem uma epicondilite medial. Mas como ele tinha antes uma fisioterapeuta que o atendia antes de vir aqui, ele continua indo lá. Ele continua indo lá. E aí ele dizendo ontem para mim, né, que, pá, mas hoje está vendo muito esse cotovelo aqui e tal. Aí eu disse, olha, tu já fizesse a tua escolha terapêutica, né? Tá indo lá na fisioterapeuta, eu não quero me meter no teu tratamento, então tu segue com o tratamento, mas eu já te aviso, não cai naquela asneira de fazer 10, 20, 30, 50 sessões sem resultado, porque se tu faz 20 sessões e não muda nada, se tu faz 10 sessões e não muda nada, essa conduta terapêutica está errada para o problema que você tem. O que você está fazendo não está certo para resolver aquele problema. E essa é a situação, exatamente a situação que acontece com as epicondilites aqui no Brasil, né? Por quê? Porque o fisioterapeuta fica fazendo ultrassom e choquinho aqui na região onde dói. Eles não pensam em anatomia funcional. Então, o que eu estou dando aqui para vocês agora vale ouro. Ouro, em termos de informação terapêutica. E eu fiz um teste com ele. Botei o cara de pé, fiquei do lado dele aqui assim, né? Do lado dele. E fiz um teste de trava neural do dorsal. Primeiro do lado não estava afetado, que no caso dele era o lado esquerdo. E o dorsal dele tinha trava neural. Eu tentava fazer a adução do braço e não conseguia. Ele segurava bem. E quando eu passei para o lado direito, o lado que ele estava reclamando da epicondilite medial, ele não tinha trava neural. O dorsal dele não segurava. O dorsal, portanto, está o quê? Facilitado ou inibido? Facilitado por sinergismo, né? Não. Se eu faço o teste de trava neural do dorsal, se eu puxo, abduzo o braço dele, tá? E o dorsal não segura, ele não tem força. Se ele não tem força, ele está o quê? Inibido, realmente. Inibido. Então, o dorsal está inibido. O dorsal está inibido e os flexores estavam facilitados. O dorsal está inibido e ele está conectado com o glúteo contralateral, certo? Pelo subsistema oblíquo posterior. Como é que estará, ou como é que tu acha que vai estar aquele glúteo lá, Márcio?
Vai estar inibido ou está facilitado? Aí, então, facilitado o glúteo. O glúteo estava facilitado. O glúteo direito dele estava facilitado, inibindo o dorsal contralateral. O dorsal contralateral, por sua vez, está linkado com aquele antebraço. O cara usa o antebraço, mas o dorsal está inibido. O cara usando o antebraço facilitou os flexores do carpo, dando epicondilite medial. Aí o que eu fiz, né? O cara ficou louco, né? Eu não toquei no antebraço do cara. Eu comecei por onde? Começou pelo glúteo. Comecei pelo glúteo. Comecei pelo glúteo contralateral. Quando eu cravei o dedo no cotovelo, no piriforme dele, o cara gritou, glúteo médio, o que estava pior mesmo era o piriforme. Fiquei acho que uns 15 minutos naquele glúteo ali para baixar aquele glúteo. E aí eu fiz um trabalho didático com ele, como se eu estivesse dando uma mentoria para ele. Eu liberei o glúteo dele, tirei ele da maca e retestei o dorsal. O dorsal estava acordado. Já tinha trava neural no dorsal. Mas aí ele ainda acusava dor no antebraço, né? Estava inflamado o antebraço dele. Mas o dorsal já ganhou vida. Só de fazer liberação miofascial, sem fazer ativação do dorsal. Só de ter tirado o fator inibidor, que no caso era aquele piriforme, aquele glúteo médio que estava facilitado, o dorsal contralateral já ganhou vida. E ele ficou impressionado com aquilo. E aí, por último, finalmente, então, eu fiz liberação aqui do antebraço. Comecei com as ativações dos extensores, do carpo e do dedo. Depois ativei o core dele todo, né? No final das contas, já tinha melhorado. Claro que como ele tem esse processo inflamatório ali em curso há muito tempo, o que eu fiz ali foi eliminar as causas do problema, mas o problema continuava ali, né? Então, aí sim, é indicado fazer uma terapia anti-inflamatória agora, vai fazer efeito, tá? Botar gelo, tomar anti-inflamatório, fazer o choquinho, enfim, fazer toda a fisioterapia para baixar o processo inflamatório por si, né? Porque as causas foram removidas. Aí vai funcionar a fisioterapia clássica. Beleza? A linha posterior profunda, ela está linkada muito com os problemas mais de cervical do que no cotovelo e na mão. A verdade é essa, tá? Porque tem muita coisa aqui de manguito, ó. Muita coisa aqui de manguito. Aqui está o supra, o infrarredondo menor, o tríceps, né? Aqui a gente tem o elevador, tem os esplênios, tem o romboide, ó. E esses caras aqui vão estar muito linkados mais para a região cervical, problemas na região cervical, do que para o cotovelo e para a mão. Tá? Minha experiência é essa. Já a linha posterior superficial, essa não, essa aqui está linkada com a epicondilite lateral. A epicondilite lateral vocês vão tratar pensando nessa linha aqui. Por quê? Por causa do óbvio, né, gente? Aqui, ó. Aqui está o grupo extensor, aqui está o epicôndilo lateral. Vamos pensar aqui, ó. Que essa é a função da nossa aula, né? Fazer a gente pensar aqui, ó. Vamos lá, Márcio. Esse carinha aqui, esses carinhas aqui, os extensores, em relação a esses aqui, o que eles são? Todos sinergistas. Sinergistas. Então, aqui nós temos uma relação de sinergia. Se tu vai fazer a avaliação da pessoa, tá? A pessoa está com epicondilite lateral. Tu avalia esse antebraço aqui, ó, os extensores do antebraço. E tu olha isso aqui, tá tudo empedrado, assim. Tu consegue diferenciar cada ventre muscular ali de tão hipertônico, de tão facilitado que está o antebraço do cara. Se esse ventre aqui está facilitado,
quais são as hipóteses diagnósticas que a gente vai trabalhar. Lembre-se, só tem 3 possibilidades. Tá? Isso que eu estou dando para vocês aqui vale ouro, porque é o core do nosso raciocínio clínico. É como eu faço o raciocínio clínico. Eu estou ensinando como eu faço o raciocínio clínico. Retomando, se os extensores do carpo estão facilitados, está empedrado, quais são as opções que a gente tem de raciocinar? Nós temos 3 opções, uma opção ou 2 opções. Primeira pergunta. Uma opção, sinergia. Quantas opções, Márcio? Sinergia, deltoide, trapézio, vai estar Essa é uma facilitado, opção. daí Você a está me dizendo, outra, então, que só temos uma opção de raciocínio, de sinergia. daí a outra opção poderia ser também a linha oblíqua posterior, porque daí entraria o outro lado oblíquo, músculo oblíquo, traria Aí dorsal também facilitado. isso. Então, nós temos 2 formas de pensar, que é uma por sinergia, que é essa primeira que tu apontaste. No caso, os músculos extensores do carpo estariam facilitados porque o deltoide está inibido. Comum, muito comum. Tá? O deltoide está inibido, facilitando os extensores aqui. Essa é uma forma de pensar. E a outra forma de pensar, que explicaria, né, esses músculos estarem facilitados, é o sujeito estar com os flexores do carpo inibidos. Aí, se o flexor do carpo está inibido, com certeza tu vai encontrar um dorsal facilitado, tu vai encontrar um glúteo inibido, entendeu? Esse é o raciocínio da R2-FT. É assim que a gente raciocina dentro da anatomia funcional. Estamos chegando já no módulo 5, e esse ano, ao contrário dos demais, vocês vão fazer uma provinha. Eu ainda não preparei a provinha, mas vocês vão fazer uma provinha dissertativa. 10 questões, nota de corte 7. Não se preocupem que o conteúdo dessa provinha vai ser módulo 2 e 3. Por quê? Porque ao término deste ano, se vocês passarem na provinha, vocês vão ser homologados como clínicos júnior. Vocês já vão ser clínicos da R2-FT. Se quiserem, claro. Já poderão ser, vamos colocar assim, já poderão ser clínicos da R2-FT se assim interessar a vocês. Vão ser o clínico júnior. E como clínico júnior, vocês não precisam resolver todos os problemas. Vocês têm um escopo operacional para o clínico júnior, que depois eu vou dar para vocês. Já dei isso para vocês, mas depois eu vou repassar para vocês, que é o plano do Academy, né? O plano de carreira do Academy. Mas chegando nessa etapa agora, no módulo 5, vocês já têm que ter essa manha do raciocínio clínico que nós estamos vendo agora aqui para as epicondilites, que para nós, para a R2, é muito simples. Não é que seja fácil, mas é muito simples entender e tratar as epicondilites medial e epicondilite lateral. Nunca é fácil tratar. Por que não é fácil tratar? Porque a pessoa normalmente não faz o que tem que fazer, entendeu? A pessoa vai continuar jogando tênis, a pessoa vai continuar fazendo musculação, vai continuar usando, né? Tem que usar, né? Mesmo. Então, é muito difícil fazer o tratamento, apesar da gente entender a causa do negócio e acertar, é difícil fazer esse tipo de trabalho. Mas se é difícil para nós, é impossível. O sistema oficial de saúde não sabe como lidar com isso. Não consegue. Porque só trabalha localmente, entendeu? Não consegue fazer essas relações de sinergia, de antagonismo. Mas então é isso, né? Resumindo, repassando, então, se os extensores do carpo estão facilitados, uma linha de raciocínio, de sinergia, opa, o deltoide pode estar inibido. Como é que a gente resolve? Liberação miofascial aqui, ativação do ombro.
A outra linha de raciocínio, os flexores do carpo estarem inibidos. Libera aqui, ativa o flexor, libera o grande dorsal, que provavelmente vai estar facilitado, um monte de coisa aqui vai estar facilitado, o glúteo vai estar inibido. Entendeu? Então, é esse tipo de trabalho, esse tipo de intervenção que ninguém faz, gente. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Só nós fazemos. As coisas que nós fazemos aqui, do jeito que nós fazemos, só nós fazemos. Eu sempre digo isso. Né? E aqui está. Podem tirar uma foto desse slide aqui. Vamos botar na internet lá, por favor. Nos stories. Porque isso aqui é um tipo da coisa que ninguém pensa, né? A disfunção no cotovelo pode estar ligada com uma disfunção amontante no manguito. E quando a gente fala manguito, a gente está falando nas linhas dos braços, né? Porque o manguito está inserido nas linhas dos braços. Quanto pode ter um problema na mão? A mão pode estar fraca, espirra a tensão para o cotovelo. Beleza? Então, essa é o raciocínio clínico e a beleza do nosso método em termos de simplificar as nossas intervenções. Porque todas aquelas avaliações, todas as intervenções que nós já vimos lá no módulo 3 para complexo do ombro e coluna cervical vão se aplicar aqui com algumas ajustes ali, especificidades, né, em função do antebraço. Mas sabendo que o problema no cotovelo pode estar linkado com mau posicionamento escapular, já é uma grande largada, né, gente? Porque isso aqui, ninguém se dá conta disso. Né? Aqui está, né, a função aqui que eu expliquei para vocês, da conexão entre a epicondilite medial e o subsistema oblíquo posterior, que é através dessa linha, né, a linha anterior superficial do braço. Podem dar um print dessa tela aí também, por favor. E aqui 2 casos clássicos. Pacientes. O da esquerda é fisiculturista, o da direita é um marombeiro. Né? Como é que a gente distingue um do outro? Né? O fisiculturista tem um desenvolvimento mais simétrico, mais com um conjunto melhor, apesar de que o membro inferior dele está horrível aqui, muito fraquinho, né? Porque ele tem um puta problema no quadril, e ele tem um puta problema no quadril porque aquele glúteo aqui, ó, está inibido, o dorsal facilitado e espirrando tensão aqui no cotovelo. Então, ele também tem epicondilite medial, esse guri. Tá? Assim como esse aqui, ó. Subsistema oblíquo posterior dele inexistente, ó. Mas observe a diferença de construção, esse aqui, ó. Esse aqui é aquele típico cara que não faz membro inferior e só faz o que olha o espelho, né? O que se olha no espelho. Né? Esse aqui é o tipo do marombeiro, né? Tem mais que se lascar mesmo. E assim chegamos ao final da nossa aulinha de hoje. Essa aqui vamos deixar para depois, estamos com 19, 20, já falei até mais do que eu tinha pensado em falar. E agora eu devolvo a palavra para vocês. O que vocês acharam? Se vocês já se depararam com o marombeiro e com o fisiculturista com problema no antebraço? Como é que está aí, Chevron? Tu na academia? Professor, sempre tem, né? E uma coisa eu queria dizer, a aula de hoje, todas as aulas são boas, mas essas observações que o senhor estava falando ali, é incrível. Isso aí a gente começa não é aprender, mas entrar bem, Conectar. exatamente. Olha, muito boa aula, assim, ó, incrível. Incrível, Obrigado. né? E tu, Márcio, na tua experiência ali na academia, velho? Cara, eu vou contar um caso que eu venho até trabalhando aos poucos, tá?
que não sei se tu viu até que domingo passado, ou outras vezes até eu postei que eu estava fazendo a liberação aqui em casa mesmo com a minha irmã e o meu cunhado. Sim. E o caso do meu cunhado é o do marombeiro. Dorsal inibida, zero. Glúteo E zero. glúteo zero. E ali toda a parte, toda a região do manguito medial facilitada já teve, mas agora não tem mais, porque eu passei ali no antebraço dele, no manguito dele e também o pescoço dele, toda a região do pescoço, escalenos, trapézio, facilitado. Peitoral, absurdo. E aí tu entende, peitoral né? menor. Sim, toda essa relação. E eu cheguei a mexer no posterior de coxa dele, mas ele quase me deu um coice. Que tava ruim o negócio. É isso. Parabéns, Márcio. Olha, E é o parabenizado. caso da minha irmã. No caso da minha irmã, eu consegui resolver um pepino com ela, que eu fiz em uma sessão. O mesmo trabalho que foi feito comigo na última aula prática, que foi a facilitação do glúteo, quadríceps, vasculateral e bíceps femoral, que dela também estava muito facilitado, porque ela já tem um impacto femoroacetabular. Daí, toda a região do quadril dela... E como é que tu chegou nesse diagnóstico do impacto? Ela já fez exame de imagem, reagiu ao teste de... Não me lembro o nome do teste, mas eu sei que é o... Tem um lápis, tem um lápis. Ó, vou dar uma dica aqui. O nome do lápis. Faber. Como é que é o nome do lápis? Faber-Castell. Como é que é o nome do teste? Teste de Faber. Teste de Faber. Lembra do lápis? Sim. Tá, perfeito. Deu positivo o teste, mas ainda assim eu já sabia que ela tinha o exame. Tá. E ela vinha para mim algumas outras vezes, a gente já tinha feito liberação no pescoço, porque ela já tinha uma tensão no trapézio, ela é cabeleireira, então ela fica muito tempo do dia voltada para baixo, anteriorizada. Entendi. E daí isso já causava dor nela, não causava dor no antebraço ainda, isso já me abriu o olho. Qual é a idade? Ela pode ter. Ela tem 29. Ainda é jovem, né? E daí o caso dela foi feito inicialmente pela região que estava mais acometida, que era a região do trapézio, pescoço, peitoral, bíceps dela também, por ficar o dia inteiro com o cotovelo flexionado, ali na região acima, né? O dia inteiro aqui, ó. O dia inteiro aqui. Bíceps, peitoral e trapézio. Ela tá sempre aqui, né? Sempre aqui. Isso estava completamente facilitado. Foi umas 2, 3 sessões para ela não acusar dor nenhuma ali, porque eles já trabalham, tem 7 anos nisso, né? Então, 7 anos porrada ali, 7 anos de musculação também em cima, então, toda essa região. E depois que eu fui analisando o caso dela, eu percebi dorsal também inibido, glúteo facilitado, daí eu parei. Tá, vamos dar uma olhada outra sessão para ver como é que tá tua perna, porque daí eu fiz essa mesma didática com ela, porque daí eu faço aqui em casa, justamente, eu tenho mais tempo para analisar o caso dela, daí vira basicamente um estudo de caso, né, que eu tenho com eles. Tem me ajudado bastante. A linha oblíqua, trapézio facilitado, o manguito rotador também facilitado, dorsal inibido, os glúteos, os dois facilitados. Daí eu fiz a liberação do glúteo, fiz piriforme, glúteo médio, quadríceps, vasto lateral. Tinha também um pouquinho no reto femoral, fiz também psoas, mas ela não se queixou tanto quanto glúteo e quadríceps e bíceps femoral.
Fiz as ativações depois de glúteo, a extensão, aquela mesma que a gente fez. Fiz o alongamento PNF, que também surtiu efeito para mim, porque eu me baseei também na aula que a gente teve presencial. Rotação interna dela, eu devia ter tirado foto para te mostrar, mas foi o mesmo caso comigo. Começou na maca com os pés assim. Eu fiz o teste de segura para dentro, elástico. Segura para dentro, elástico. No final da sessão, ela estava aqui. Fazer isso aqui. Legal, hein? Fazer isso aqui. Cara, tô impressionado com o teu rendimento, teu aproveitamento do curso, viu? Ah, muito bom, Ivan. Muito bom. Tem agregado muito. Olha, vou te dizer que dos últimos anos, tu é o aluno que mais está aproveitando, né? E o fantástico disso para ti é a tua idade, a etapa da tua vida que tu está Sim. recebendo essa informação, né? Fico pensando o que tu vai conseguir fazer com toda essa informação ao longo da tua vida, né? Porque tu tem muita coisa para fazer ainda, né? Então, eu fico muito feliz mesmo de estar te ajudando, estar te ensinando isso aí, que tu vai modificar a vida de milhares de pessoas ao longo Valeu, Ivan. da tua Muito vida obrigado também. e vai ser bem bacana esse trabalho que a gente vai fazendo aí. Espero contar contigo nos anos seguintes, manter o contato aí, porque a gente precisa de gente qualificada aqui na R2FT. Legal. Obrigado. Feito, gente. 19h28 agora, vamos encerrar nossa aulinha, vamos descansar um pouco agora, tá bom? Muito obrigado pelo teu tempo, pela presença de vocês. Até a próxima aula, vamos para as disfunções desse setor anatômico agora, tá bom? Fechou, Ivan. Muito obrigado. Até mais. Até Tchau, mais, tchau. bom descanso.